Estamos no quarto ensaio do Kuntres Aharon, do tratado final, última parte do Tânia. Quando o Alter Rebbe agora estava nos explicando anteriormente, depois que ele nos falou do efeito transcendental elevado da luz divina que é atraída através da reza e unicamente através da reza, depois ele começou a nos falar da grandeza do efeito espiritual que é produzido através do cumprimento das mitzvot práticas, porque isso traz a descoberta, a redenção das faíscas divinas que estão ocultas nos segmentos inferiores, nas coisas físicas e materiais, etc. Por isso o próprio Moshe queria tanto entrar em Israel para cumprir as mitzvot que se aplicam somente na Terra Santa. Continua nos falando sobre o grandioso efeito produzido, efeito espiritual produzido através do cumprimento dos preceitos práticos. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Vehinei eis-que lekium mitzvah she'efshar lasot al yedei acherim mevatlim Talmud Torah. Nós conhecemos uma lei no Shulchan Aruch extraída no Talmud, que quando se trata de cumprir um preceito que não pode ser feito através de outra pessoa, que é intransferível, então nós cancelamos e anulamos até o estudo da Torá, ou seja, se uma pessoa está se dedicando ao estudo da Torá, que nós falamos que não há nada mais elevado assim, afirmam os sábios na Mishnah, então que o estudo da Torá equivale a tudo e não há nada mais elevado do que o estudo da Torá. Porém, se a pessoa se depara com esse conflito de agenda, ele está estudando a Torá, mas surge uma mitzvah, por exemplo, se é uma mitzvah, tem que providenciar o funeral para uma pessoa, etc. Então, vamos dizer, tem a Hebra Kadisha, não sendo um parente, um familiar, então tem a chamada sociedade sagrada que cuida dessa mitzvah. Então, a pessoa, essa mitzvah tem que ser feita, mas já que pode ser feito através de outros e ele especificamente está ocupado com o estudo da Torá, ele não interrompe o seu estudo, mas quando se trata de uma mitzvah que não dá e não pode ser feita através de outra pessoa, somente através dele, e mesmo que ele esteja estudando o Torá, ou as coisas mais elevadas na Torá, até os assuntos místicos, esotéricos, etc., ele tem que interromper o seu estudo, ele para o seu estudo para poder cumprir aquela mitzvah. Então, nesse aspecto, nós vemos que as mitzvot, elas transcendem em termos de efeito espiritual, o próprio estudo da Torá, por mais que se fala que o estudo da Torá está acima de tudo, mas quando a gente se depara com essa situação, com esse conflito de agenda, por assim dizer, o que predomina e prevalece é o cumprimento da mitzvah prática, a ponto de se interromper, de se cancelar o estudo da Torá para poder cumprir a mitzvah. Papilo, Masa Merkabah, nem que a pessoa esteja estudando a Torá ocupada dos assuntos mais sublimes, elevados, a visão da carruagem, assuntos cabalísticos na profecia de Ezequiel, etc. Bekol sheken tefilá. E mais ainda, se as mitzvot têm o poder de interromper ou de se sobrepor ao estudo da Torá, o mesmo estudo da Torá mais elevado, muito mais ainda as mitzvot se sobrepõem à própria tefilá, à própria oração e reza. Shehi bechinat mochin udechil urechim usichlim beatam kanal. Porque no que consiste a reza, a oração, como a gente já explicou acima, na oração tem que estar envolvido o pensamento e o sentimento da pessoa. A pessoa tem que estar concentrada na oração, tem que meditar e refletir na grandeza de Deus, a ponto de despertar dentro de si sentimentos de reverência e de amor a Deus, sentimentos sublimes. Mas, de qualquer maneira, no que se resume o envolvimento espiritual da pessoa na hora da reza, em gerar mochim, shei bechinat mochim, udechil urechim usichlim, está envolvido o intelecto da pessoa que gera, que cultiva, que revela dentro de si temor e amor a Deus, baseados na sua meditação, na sua intelectualidade. Então, justamente Beatam Kanal, o motivo é isso, como foi dito acima. Então ele nos explica, acima ele nos falou que um cumprimento das mitzvot práticas envolvem um resgate, refinamento e elevação das faíscas divinas perdidas, escondidas aqui na matéria. E nós falamos que nisso constitui-se a missão do ser humano, esse é o objetivo da criação,
Por isso nós falamos que se deixa de lado o estudo da Torá para cumprir a mitzvah, porque somente cumprindo a mitzvah, ou através do cumprimento da mitzvah, nós conseguimos cavar lá no fundo, chegar lá embaixo, onde se encontram no campo da matéria, onde se encontram essas faíscas divinas ocultas, e de lá resgatá-las, refiná-las e elevá-las. Agora ele nos explica algo adicional presente nas mitzvot, uma vantagem adicional que existe no cumprimento das mitzvot práticas, mais inclusive do que está presente na oração da pessoa. Nós falamos que o alcance da oração também é fabuloso, extraordinário, leva certas vantagens. Mas como nós dissemos, no que consiste a oração? Em meditação contemplativa na pessoa, refletir na grandeza de Deus, despertando dentro de si sentimentos a Deus, seja motivando e ativando o seu coração para sentir reverência e amor a Deus. Porém, ele nos diz que aqui há uma vantagem adicional justamente nas mitzvot. Isso é comum na Hassidut, às vezes se vai para cá, se vai para lá, se fala nas vantagens aqui, nos benefícios aqui, mas por outro lado se ressalta agora, ou em outros aspectos, benefícios que existem, benefícios espirituais, vantagens espirituais que existem justamente nas mitzvot. Veodzot, então algo adicional, shebemet, uma grandeza maior, ou uma vantagem adicional que encontramos nas mitzvot práticas que até agora ainda não foi mencionado. Shebemet meod gadla vegavha Ma'alat mitzvot masiot, porque na realidade é muito grande, é muito elevada a vantagem, a elevação das mitzvot práticas. Vechen limudam, ele nos diz, interessante, não somente o cumprimento prático dessas mitzvot, em termos de ação, não só o cumprimento prático das mitzvot, mas também até o estudo das leis, o estudo das halachot, que versam sobre a implementação dessas leis. Então existe uma grandeza, uma vantagem, uma elevação nas mitzvot práticas, ou no estudo referente ao cumprimento das mitzvot práticas, al ma'alat mochin shem dechinu rechim usichlim, em relação àquela intelectualidade que vai gerar os sentimentos de reverência e amor intelectuais que foram estimulados pelo intelecto da pessoa, pelo seu pensamento, pela sua meditação contemplativa. Então, de repente, uma pessoa poderia imaginar o que é mais elevado. Será quando o intelecto dele na hora da reza está meditando de forma contemplativa sobre a grandeza infinita de Deus e gerando dentro de si sentimentos sublimes de amor e temor a Deus, ou quando ele está estudando algumas halachot práticas que dizem como segurar o lulav, ou como segurar o etrog, como cumprir mitzvot práticas. Então aqui, por incrível que pareça, ele nos fala que existe uma vantagem no cumprimento prático das mitzvot e no estudo prático das mitzvot, de como implementá-las, mais do que aqueles assuntos espirituais sublimes que geram esses sentimentos elevados. Então ele nos fala, isso ocorre porque a grandeza, a vantagem das mitzvot, isso se manifesta, acontece não somente porque nelas reside o propósito da criação, o motivo de toda a existência, que consiste em refinar, em resgatar essas faíscas perdidas que estão na matéria e que elas são resgatadas através das mitzvot práticas, mas mais do que isso também ele nos fala sobre o efeito pessoal, individual, espiritual que se obtém através disso, ou seja, a forma de unificação com a divindade que é produzida através de cada uma dessas atividades, através do estudo da Torá, através da oração e através das mitzvot práticas. Ele vai nos dizer aqui em seguida que existe uma vantagem na unificação espiritual da nossa alma com a divindade, que é produzida e alcançada justamente e somente através das mitzvot práticas, enquanto que isso não está presente no estudo da Torá ou tampouco na oração, somente nas mitzvot práticas, como ele vai explicar a seguir. Ele vai nos dizer aqui que existe essa superioridade, essa vantagem no cumprimento funcional das mitzvot, e mesmo no estudo prático das mitzvot, de como serem praticadas, de como serem implementadas.
E ele vai nos explicar que através do cumprimento prático das mitzvot, do estudo prático das alachot que versam sobre as mitzvot, através disso a pessoa se unifica com Deus de uma forma mais intensa do que ele pode se unificar através do estudo, conhecimento da Torá, ou mesmo através da oração, quando ele medita e reflete sobre a grandeza divina e gera sentimentos elevados de amor e temor. Porém, ele nos diz que isso também lhe aproxima de Deus, mas a unificação com o Criador que ele obtém através das mitzvot práticas é mais elevada, é única. Por mais que está escrito na Torá que nós devemos nos ligar a Deus, nos conectar a Deus, e pergunta aos nossos sábios como uma criatura mortal, limitada, pode se ligar a Deus. Então eles nos dizem que isso é através, seguindo, emulando, imitando os atributos divinos. Então, por exemplo, quando a pessoa estimula o seu sentimento de amor, que amor está ligado com o atributo de Chesed, que nos poderes da alma que são derivados dos atributos divinos, também existe o Chesed, de lá vem o amor. Então, quando a pessoa desperta dentro de si amor a Deus, mesmo amor ao próximo, etc., com isso ele está se ligando e se associando a Sefirah de Chesed, ao atributo divino de Chesed, de bondade, a bondade, origem do amor, seja dentro dos atributos de Deus. Portanto, nós vemos que através dos sentimentos sublimes que a pessoa cultiva, por exemplo, na hora da reza, derivados da sua meditação na grandeza de Deus, quando ele desperta amor a Deus, ele está se conectando ao atributo de Chesed. Quando ele desperta temor reverencial a Deus, ele está se associando ao atributo divino de Gevurah. Então, ou seja, através da reza ou através dos sentimentos, da sua meditação, ele também se liga a Deus. Porém, ele nos fala que essa ligação e essa conexão é bem diferente, está abaixo da conexão e vínculo que a pessoa obtém através do cumprimento prático das mitzvot. Porque isso que está escrito nos livros de Kabbalah, isso que nós mencionamos acima, que a pessoa, através, estimulando e despertando o seu sentimento de amor, com isso ele se liga ao Chesed divino, ou através do seu temor a Deus ele se liga a Gvurah. Na verdade, essa ligação é apenas e tão somente num plano muito externo e superficial. Na realidade, ele não está se conectando com a própria essência. Não só que ele não está se conectando com a essência divina, ele não está tampouco ou sequer se conectando à essência dos atributos divinos. Na realidade, não é que ele está de fato se conectando com a própria essência do atributo de Deus, Chesed, bondade, Gvurah, ela bemetziutan. Na verdade, ele está se conectando apenas com um lado externo, superficial, um lado inferior dos atributos divinos, com a existência, ele está se conectando à existência desses atributos, mas não com a sua própria essência. Assim como uma pessoa, por exemplo, a nossa alma, nós não vimos, não ouvimos, não cheiramos, é claro que não tocamos a nossa alma. Podemos saber que nós temos essa energia vital, que é chamada de alma, mas nós não captamos a sua essência. Por mais que nós sabemos que toda a nossa vida depende disso, nós sabemos da existência da alma, mas nós não captamos a sua real essência. Não sabemos o que ela é, como ela é, etc. Sabemos da existência, manifestações, revelações, mas não captamos a essência. Da mesma maneira ele nos diz, quando se fala que o Yehudi aqui, através do amor que ele cultiva a Deus, derivado da sua meditação, do seu intelecto, ou do temor, ele se associa a Chesed ou Gvurah, aos atributos divinos de Chesed ou Gvurah. Isso seria apenas a parte da existência, a parte externa, a parte inferior, a parte superficial desses atributos divinos, mas ele não chega a se associar e se vincular à essência desses atributos. Ou seja, ele não tem como se ligar, ou captar, ou absorver, se vincular à essência desses atributos supremos.
Moshkatuv, como está escrito em relação a Avraham Avinu, e já estudamos isso na carta sagrada de número 15, que Avraham Avinu falou, Ve'anochi afar va'efer, eu sou como pó da terra e cinzas. O Alter Rebbe já explicou em outro lugar, em nome do seu mestre, o Magid Mezrich, que Avraham Avinu aqui personificava o atributo de Chesed. Ele era a bondade em pessoa, ou seja, ele era totalmente bondoso, e ele personificava o atributo de bondade, a bondade suprema. Mas se diz que o próprio Avraham reconhecia a sua insignificância comparado com o atributo divino, por isso ele se considerava como cinzas, e como a gente explicou, o que são as cinzas em comparação ao tronco da árvore, ou a lenha, ou aquele móvel bonito, quando ele estava antes de ser queimado. Né? Cinzas é o que sobrou, que vem daquilo, mas são incomparavelmente insignificantes e nulas em relação ao que era antes. Da mesma maneira, Avraham Avinu dizia que ele, com toda a sua bondade, personificando a bondade aqui embaixo, em comparação com o atributo de Chesed superior, ele era como as cinzas e menos ainda. De qualquer maneira, nós vemos que aqui mesmo Avraham, que é uma pessoa que chegou a um nível espiritual tão elevado, que personificou a bondade suprema, que agia só com bondade de forma altruísta, que era um veículo anulado a Deus sem vontade própria, etc. Mesmo assim, se ele era como cinzas, ou menos ainda, em relação a Sefirah, que ele não tocava a essência desse atributo, mas só arranhava de leve por fora apenas um aspecto superficial. Aqui nós entendemos que uma pessoa, um ser humano, ele vai nos dizer adiante, não só um ser humano, criaturas, não tem como se vincular, como absorver, como estar de fato ligados aos atributos supremos na sua própria essência. Só podem chegar a arranhar o lado externo, superficial, tomar conhecimento, não é, da existência, ter alguma relação com a existência superficial, externa desses atributos. E se nós não somos capazes de chegar nem aos atributos divinos, muito menos ainda, nós somos incapazes de chegar a vincular-se ou absorver algo da luz divina, infinita e ilimitada, deleit machshavat fisabei, pois não há, nas palavras do Zohar, não há nenhum pensamento que comporte, que absorva, que seja capaz de captar a luminosidade infinita de Deus, veit pashtuta hayut mimenu itbarach, ou a energia divina que se deriva dele, bendito seja. Então, a essência da divindade, se nem os atributos divinos nós somos capazes de arranhar e chegar à essência, muito menos a divindade em si, muito menos nós não temos a possibilidade de captar a essência divina, nem com o intelecto mais brilhante e elevado. A única coisa que nós podemos arranhar, chegar perto, Kim Bemetziuto, é a existência, estar a par, ter conhecimento da existência, mas sem captar a própria essência. Nós podemos ter noção da existência da força criativa, da força vital de Deus, Shemechayet Kulam, ou seja, tomar conhecimento, ter ciência que é Ele que dá vida à existência a tudo, mas não captar, entender ou absorver a sua própria essência. Portanto, na hora que estudamos Torá, mesmo os assuntos mais místicos e profundos, nós estudamos, nos aprofundamos, mas o nosso cérebro é limitado e tudo que a gente pode entender não passa de uma compreensão, de um entendimento superficial e externo que atinge apenas o lado inferior dos conceitos divinos. Portanto, se trata apenas de tomar conhecimento da existência, ou mesmo a nossa reza, na qual a gente procura despertar sentimentos de amor e temor a Deus, mas isso vem a partir da nossa meditação na grandeza de Deus. Mais uma vez, com as limitações do nosso intelecto, nós podemos arranhar ou chegar apenas no conhecimento da existência, mas não a captar e absorver a própria essência. E não só nós, criaturas humanas limitadas ou incorporadas, ele acrescenta ao Alter Rebbe que mesmo as criaturas superiores também não têm acesso à própria essência dos atributos divinos, muito menos da própria divindade. Não?
Filo Laelionim mesmo, os seres superiores mesmo, as criaturas elevadas, como os anjos celestiais ou espirituais, se diz que eles próprios também não são capazes de se aproximar desse conhecimento dos atributos, da essência dos atributos divinos. Por isso eles dizem, como Shkatuf, Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Por isso eles afirmam e declaram: Deus é santo, sagrado, santificado. O que significa santo, sagrado, santificado? Que ele é desvinculado, ele está acima de tudo, ele está longe do nosso acesso. Por isso significa sagrado. Nós estamos num plano laico, não é? E Deus é sagrado, é sublime, é elevado, é transcendental. Por isso mesmo os serafins, os anjos mais elevados, que estão no mundo de Briá, no chamado campo da criação, que eles se anulam, se queimam, se desintegram, contemplando divindade, mas mesmo eles com toda essa anulação, com toda essa elevação e contemplação, eles sentem que Deus ainda está, a essência dos atributos divinos está muito distante, longe deles. Kadosh Muvdal, eles não são capazes de captar. Levad alulim anetzalim masigim kol echad beilato, apenas os efeitos, os atributos de Deus que são desencadeados como efeito do atributo anterior. Então se diz que sempre na chamada lei de causa e efeito, o efeito gerado ele é capaz de captar e de sentir e de perceber a sua origem que o desencadeou. Então nesse caso, por exemplo, se a Sefirah, o atributo de Binah, é derivado de Chokhmah, então Binah vai captar algo da própria essência de Chokhmah, que é a sua origem. Ou se as midot, se as emoções são derivadas do intelecto, ou se as faculdades ou os poderes de cunho emocional são derivados dos poderes de cunho racional, intelectual, então esses emocionais vão captar algo da essência superior dos atributos que o geraram. Que fiaseder shebet chaim beit lapshuta partsufim. Então, apenas entre as Sefirot, nas próprias Sefirot de Atzilut, numa relação de causa e efeito, aqueles que são efetuados, que são desencadeados, existem, a sua energia existe em função, foi efetuada, derivada da causa. Então, eles, a Sefirah inferior, capta a Sefirah superior. Mas nós, criaturas, ou mesmo anjos, ou almas, etc., não tem a capacidade, nem tem o poder de chegar à essência dos atributos divinos, e não somente nós, mas como nós falamos, anjos, almas, etc., todo mundo. Avaló ben Ivraim, portanto, essa capacidade não existe nas criaturas, seja incorporadas, seja criaturas espirituais, afilo ben Eshamot de Atzilut, mesmo as almas mais elevadas, aquelas almas que estão derivadas, estão vinculadas ao campo de Atzilut, como era o caso de Moshe Rabbeinu, o próprio Moshe, Moshe Katub Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Veraite Tachorai, que Moshe queria ter acesso, captar algo mais, ou captar alguma coisa da própria essência divina, e Deus diz a ele que Moshe, você não vai poder me ver. Me ver aqui significa captar e absorver a própria essência dos atributos divinos. Veraite Tachorai, você vai poder me ver, entre aspas, pelas costas. Ou seja, que aquilo que é dado à criatura poder perceber é apenas o lado externo, o lado superficial, o lado inferior dos atributos divinos. Portanto, tomar conhecimento da existência, captar algo da existência, mas captar a própria essência, absorver algo da própria essência, isso mesmo as almas mais elevadas, como de Moshe Rabbeinu, almas de Atzilut, não tem esse poder, não tem essa capacidade. Isso não pode, não acontece, como nós falamos, apenas a parte externa e superficial é o que pode ser captado através do intelecto, ou através da meditação, portanto, através do estudo da Torá, ou através da meditação contemplativa na hora da oração. Isso que ele nos diz, isso que ele vai nos falar agora, e está enfatizando que aquilo que não dá para captar em termos de essência, nem através do estudo da Torá, nem tampouco através da oração com todos os sentimentos, a essência nós tocamos através do cumprimento das mitzvot práticas. Que com as mitzvot práticas, essa é a única forma, a única maneira de nós nos vincularmos de uma forma ou de outra, mas através do cumprimento das mitzvot, de chegarmos a tocar, por assim dizer, encostar não só na existência superficial inferior, mas na própria essência da divindade.